Na semana passada, a Rússia atacou a região de Zaporíjia 590 vezes, 150 edifícios foram destruídos ou ficaram danificados. Sérvios do Kosovo erguem barricadas em Mitrovica. Belgrado coloca tropas na fronteira em clima de tensão crescente. Abrandamento da política de Covid-0 leva as principais cidades chinesas a regressarem à normalidade, apesar do número de casos continuar elevado. Alto funcionário da ONU em Cabul apela às autoridades talibãs que revejam a exclusão das mulheres de universidades do Afeganistão. Na semana passada, as tropas russas atacaram a região de Zaporíjia 590 vezes. A informação foi avançada esta terça-feira pelo chefe da administração militar desta região. O responsável identificou cerca de 150 locais danificados ou destruídos, como esta escola e instalações de infraestruturas energéticas. Neste momento, os combates mais violentos acontecem nos arredores da cidade de Bakhmut, na região do Donbass. Na floresta, a apenas 20 quilómetros dos confrontos, soldados ucranianos cortam madeira para aquecer os locais onde os companheiros lutam na linha da frente. O hospital da cidade vizinha de Toretsk está a ser utilizado para tratar os feridos. No lado russo, os soldados também enfrentam condições difíceis. O Ministério da Defesa de Moscovo divulgou imagens de uma festa perto da linha da frente. Na última atualização sobre a guerra, a Ucrânia garante que 620 soldados russos foram mortos no espaço de 24 horas. A Ucrânia quer que as Nações Unidas assumam um papel de liderança no processo de paz. Em entrevista à Associated Press, esta segunda-feira, o chefe da diplomacia ucraniana afirmou que o governo da Ucrânia gostaria que o secretário-geral António Guterres acolhesse as conversações de paz na sede da ONU em Nova Iorque. O que temos em mente é um arranque do processo no final de fevereiro. Nessa altura estaremos a entrar no segundo ano da guerra. Pensamos que as Nações Unidas poderiam ser o melhor local para a realização desta cimeira, porque não se trata de fazer um favor a um determinado país. Trata-se de reunir todas as partes. Kuleba voltou a dizer que Kiev não abdica da sua integridade territorial, o que inclui a Crimeia. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o próximo ano seja um ano de vitória ucraniana. E essa vitória implica restaurar totalmente a integridade territorial da Ucrânia. Não negociaremos qualquer praça, qualquer centímetro da nossa terra. Isso não faz parte das negociações. Em declarações à agência estatal TASS, o chefe da diplomacia russa respondeu a Kiev. As nossas propostas para a desmilitarização e desnazificação dos territórios controlados pelo regime e para a eliminação das ameaças à segurança da Rússia que emanam desse regime, incluindo das nossas novas terras, são conhecidas do inimigo. A questão é simples. Preencham essas condições para o vosso próprio bem. Caso contrário, a questão será decidida pelo exército russo. Recentemente, Vladimir Putin afirmou que o Estado russo não olhará a gastos para atingir os objetivos da Rússia na Ucrânia, numa altura em que as manobras militares na Bielorrússia suscitam receios de uma nova ofensiva, desta vez pelo norte da Ucrânia. Os sérvios do Kosovo voltaram a erguer barricadas. O bloqueio do acesso à cidade de Mitrovica, no norte do Kosovo, ocorreu durante a noite. É a primeira vez que há barricadas numa grande cidade do país. Até agora os protestos tinham ocorrido junto à fronteira entre o Kosovo e a Sérvia. Nas últimas 2 semanas, centenas de sérvios do Kosovo têm erguido barricadas para protestar contra a detenção de um ex-polícia sérvio-kosovar. A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, autoproclamada em 2008 e reconhecida pelos Estados Unidos e pela grande maioria dos países da União Europeia. Esta terça-feira, o presidente sérvio encontrou-se com o líder da Igreja Ortodoxa Sérvia, que foi proibido de entrar no Kosovo na época natalícia. Num clima de tensão crescente, esta segunda-feira, o chefe de Estado sérvio colocou o exército em estado de alerta máximo e enviou tropas para a fronteira com o Kosovo.
No plano político, o Kosovo tornou-se, no dia 15 de dezembro, no último país dos Balcãs Ocidentais a apresentar a candidatura oficial à adesão à União Europeia. O alto funcionário da ONU em Cabul apelou num encontro na capital do Afeganistão às autoridades talibãs que revejam a exclusão das mulheres das universidades, uma decisão que ajudou a que 4 importantes organizações de ajuda internacional suspendessem as operações no país, o que pode levar milhões de pessoas a uma situação catastrófica. Mas não foi esta a gota de água que fez transbordar o copo, foi o facto de o governo proibir as afegãs de trabalharem para ONGs. Neil Turner, diretor do Conselho Norueguês para os Refugiados no Afeganistão, exortava também ele as autoridades talibãs a reverterem a decisão, porque ela acontece na pior altura, quando a economia do país está em colapso e as mulheres são fundamentais como parte da força de trabalho. Os 4 organismos que deixaram de trabalhar no país dizem não ter condições para fazê-lo por lhes faltar o apoio das afegãs. A medida, a mais recente das restrições aos direitos e liberdades das mulheres no Afeganistão, foi anunciada no sábado pelo ministro da Economia talibã. Foi imposta alegadamente porque algumas funcionárias de ONGs não usavam corretamente o véu islâmico. A situação tem vindo a agravar-se com a decisão de impedir as afegãs de estudarem em universidades, o que provocou indignação e manifestações em cidades afegãs e no estrangeiro. Continuam a chegar por mar à província indonésia de Aceh grupos de Rohingya em condições de saúde muito débeis, desidratados e exaustos. Na segunda-feira desembarcaram 83 homens, 70 mulheres e 32 crianças. Chegaram num barco de madeira ao anoitecer a uma aldeia costeira. As autoridades indonésias dizem que estas pessoas passaram semanas no mar. A Associated Press, um dos refugiados, dizia que deixaram um campo no Bangladesh no final de novembro e que estiveram à deriva. Pelo menos 20 pessoas terão morrido na viagem. Os engarrafamentos voltam a ser o normal nas ruas de Pequim e Xangai após aquele que parece ser o fim anunciado da política de Covid-0. Os chineses regressam aos escritórios após mais de um mês de ausência. A medida mais recente, anunciada pelas autoridades chinesas, é de que a quarentena obrigatória para viajantes que cheguem do estrangeiro só estará em vigor até 8 de janeiro. Os chineses respiram de alívio. Uma residente da capital dizia que quando aconteceu o anúncio sentiu que a pandemia tinha acabado e que os planos de viagem que fez há 3 anos poderão finalmente tornar-se realidade. Um residente de Xangai era mais cauteloso, afirmando que o vírus ainda é altamente contagioso, pelo que não há forma de evitá-lo. O facto de a China se abrir mais cedo talvez signifique que alcançarão a imunidade de grupo antes, o que talvez não seja mau. Quem não está tão otimista é o Japão. O país vizinho já disse que irá reforçar as restrições relativas a passageiros que viajem a partir da China. Em Pequim há hospitais que viram o número de pacientes subir em flecha, com as unidades de cuidados intensivos a rebentar pelas costuras, como se costuma dizer, e as enfermarias convertidas em unidades de emergência para fazer frente ao fluxo crescente de doentes. O Tribunal Supremo de Angola ordenou o arresto preventivo de bens de Isabel dos Santos, avaliados no total de mais de 940 milhões de euros. De acordo com o acórdão a que a agência Lusa teve acesso, o arresto abrange 100% das participações sociais da empresa em Balvidro, onde a arguida é beneficiária efetiva, todos os saldos das contas bancárias de depósitos à ordem tituladas ou cotituladas pela filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos. Algumas estão sediadas em Moçambique, Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe. Arrestadas foram também 70% das participações da empresa de telecomunicações de Moçambique, MStar, em que Isabel dos Santos é beneficiária efetiva, assim como 100% das empresas Unitel T+, em Cabo Verde, e Unitel STP, em São Tomé e Príncipe. O Tribunal Supremo considera que a empresária lesou o Estado angolano em mais de 1.000 milhões de euros em sede de outros processos crimes, existindo indícios de peculato, tráfico de influência, participação económica em negócios e branqueamento de capitais. A decisão do mais importante tribunal de Angola teve por base documentos provenientes da petrolífera estatal Sonangol e da Unitel, cartas rogatórias provenientes de Portugal e dos Países Baixos e o tratamento de dados resultante da análise financeira realizada pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República Angolana. Este é o segundo arresto de bens de Isabel dos Santos em Angola desde 2019.